Ok. Bom, vamos começar com a aula. Nós estamos no capítulo 15, é isso? Isso. Milagres do Evangelho. E aí a gente vai falar do primeiro item, que é sonhos. O que ocorre, né? Agora ele vai trazer algumas passagens de Nosso Senhor Jesus Cristo e vai explicar o fenômeno que ocorreu ali através da mediunidade, né? Como ocorreu isso. Então, vamos compartilhar aqui a tela. Ok. Todos estão vendo direitinho? Então, sonhos. Item 3. José, diz o Evangelho, foi avisado por um anjo que lhe apareceu em sonho e lhe aconselhou que fugisse para o Egito com o menino, seria Jesus. Então, Mateus, capítulo 2, de 19 a 23. Aí ele já explicando, né? Os avisos, por meio de sonhos, desempenham grande papel nos livros sagrados de todas as religiões. Sem garantir a exatidão de todos os fatos narrados e sem o discutir. O fenômeno em si mesmo nada tem de anormal, visto saber-se que é durante o sono que o espírito, desprendido dos laços da matéria, entra momentaneamente na vida espiritual, onde se encontra com o que eles são conhecidos. Então, para aquele que está adormecido, o espírito se despreende mais da matéria, fica mais liberto, e ele encontra os espíritos conhecidos, os benfeitores, e onde eles são avisados. Para ele, que ele está dormindo, aquilo é um sonho. Mas, na verdade, ele está desprendido da matéria. Enquanto ele dorme, ele se desprende da matéria e ele reencontra e ele tem esse diálogo com o espírito protetor ou espírito conhecido. No caso de José, na época, o espírito iluminado que veio trazer isso, né? Eles consideravam anjos. Tá? É com frequência a ocasião que os espíritos protetores aproveitam para manifestar a seus protegidos e lhe dar conselhos mais diretos. São numerosos os exemplos autênticos de aviso por sonhos. Porém, não se deve concluir daí que todos os sonhos são avisos. A questão disso tem que ter ser bem distinto. Os sonhos, essa libertação do espírito, ele pode ter relação com a atividade do dia a dia, que fica gravado e você preocupado com as coisas, pode ter correlação com a sua vida passada, lembranças de vidas passadas, encontro com débitos, com espíritos que nós temos débitos de vidas passadas, né? E também os diálogos com os espíritos protetores, né?
Então, tudo isso, para nós encarnados, é tido como um sonho. E, às vezes, nós temos somente o fragmento das coisas. A gente não tem a... como eu vou te falar, todo o que ocorreu naquele período. Você tem um fragmento aqui, um fragmento ali, e para você fica confuso. Por quê? Porque você só lembra uma pequena parte de alguma coisa, e depois numa outra, uma pequena parte, e fica tudo meio sem sentido, porque são fragmentos. Tá? Porém, não se deve concluir daí que todos os sonhos são avisos, nem, ainda menos, que tudo que você vê em sonho tem uma significação qualquer. Tá? Então, deve-se incluir a arte de interpretar os sonhos no rol das crenças supersticiosas e absurdas. Aquele negócio de que você sonhou com coelho, né, vai dar jacaré no jogo do bicho, né? Sonhou com a sogra, vai dar cobra no jogo do bicho. Né? Então, essas interpretações não faz sentido, né? Então, ele cita aqui o capítulo 14, né, da Gênesis, itens 27 e 28, tá? Aí eu trouxe essa passagem do anjo, assim que o anjo aparecer. Ah, chegou. Mas está lento. Ok. José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ok. Então, vocês viram no comecinho do vídeo que José dormia, né? E o anjo apareceu para ele e ele dormindo. Então, ali, o corpo estava dormindo, mas José estava em espírito, ouvindo o que o anjo estava falando para ele, né? Seria o espírito benfeitor, né? Então, assim que se explica essa questão dos sonhos, né? Esses avisos que ocorrem em sonhos, tudo bem? Deu para entender esse trecho aí? Ok. Então, vamos lá. Aqui ele vai falar da estrela dos magos. Dizem que uma estrela apareceu aos magos que foram adorar a Jesus, que ela lhes ia à frente, indicando-lhes o caminho, e que se deteve quando chegaram. Mateus, capítulo 2, versículo 1 a 12. A questão, ele já explicando esse item.
A questão não é saber se o fato narrado por Mateus é real ou não, ou se não passa de uma figura indicativa de que os magos foram guiados de forma misteriosa ao lugar onde estava o menino Jesus, uma vez que não existe meio algum de verificação. Trata-se, isto sim, de saber se é possível um fato de tal natureza. O que é certo é que, naquela circunstância, a luz não podia ser uma estrela. Na época em que o fato ocorreu, era possível acreditar-se que fosse, porque então se pensava que as estrelas eram pontos luminosos cravados no firmamento e que podiam cair sobre a Terra. Mas não hoje, quando se conhece a natureza das estrelas. Vocês lembram no começo da aula da Gênese, quando falou em que se acreditava-se que o céu era uma abóboda com as estrelas cravadas, que era isso que ele acreditava. E a Terra era plana. Tanto que a navegação achava que chegava num ponto você ia cair no abismo, né? Então ele está relatando justamente isso, que nessa época se pensava que as estrelas eram pontos luminosos cravados, que é uma redoma, né? No firmamento, que podiam cair sobre a Terra. Mas não hoje, quando se conhece a natureza das estrelas. Entretanto, por não ter como causa a que lhe atribuíram, não deixavam de ser possível o fato da aparição de uma luz com o aspecto de uma estrela. Então, se sabia que estrela não podia ser. Ele está falando, não podia ter como causa o que lhe atribuíam, a questão da estrela. Mas não deixaria, ou não deixa de ser possível o fato da aparição de uma luz com o aspecto de uma estrela. Um espírito pode aparecer sob uma forma luminosa, ou transformar uma parte do seu fluido perispíritico em um foco luminoso. Muitos fatos desse gênero, recentes e perfeitamente autênticos, não procedem de outra causa, que nada apresenta de sobrenatural. Capítulo 14, itens 13 e seguintes. Então, o que ele está dizendo? Que não era possível que uma estrela se deslocasse, guiando eles, né, até um determinado local, mas que era perfeitamente possível ser um espírito tornando o seu fluídico luminoso, seu fluido do perispírito luminoso, fazer essa condição de guiá-los. Eu trouxe um videozinho para vocês terem uma ideia, ele vai dar uma amplitude de tudo, de quanto tempo eles precisariam caminhar para fazer isso, quantos quilômetros eles percorreram, os três magos, o que seriam os três magos, que na linguagem de hoje seriam feiticeiros, né? E que naquela época a conotação era diferente, né, a respeito disso. Por que se diziam que era três, né? E aí eu vou trazer esse videozinho explicativo para que vocês tenham um aspecto maior sobre isso, tá? O texto que iremos explicar assim diz: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus?
porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Mateus 2, versos 1 e 2. De onde eram e quem eram os magos que vieram ver Jesus quando ele nasceu? Mateus afirma apenas que eles eram do Oriente, mas a que lugar Mateus está se referindo ao afirmar que eles vieram do Oriente? Os judeus consideravam as regiões do norte da Arábia, Síria e Mesopotâmia como Oriente. Alguns imaginam que os magos eram da mesma região de Balaão, cuja pátria foi identificada como o Vale de Sarju, próximo do Eufrates. Se essa informação for verdadeira, a distância do local de origem dos magos até Belém era de cerca de 650 quilômetros e levaria de 2 a 3 semanas de viagem ininterrupta em montaria ou talvez um mês caminhando. Tendo em vista que eles viajavam à noite para se guiarem pela estrela, pode ser que a viagem tenha durado ainda mais tempo. Mas alguns admitem a possibilidade de os magos serem de uma região mais acima a leste. Neste caso, a viagem pode ter sido mais demorada ainda. Mas quem eles eram? A palavra magos vem da palavra grega magoi, que designava homens de diferentes classes cultas. No entanto, esses magos não eram magos como se entende hoje. Hoje, a palavra mago é usada para pessoas que praticam bruxarias e encantamentos. No caso desses magos mencionados por Mateus, historiadores afirmam serem eles nobres de nascimento, educados, ricos e influentes. Eram, segundo alguns eruditos, filósofos, conselheiros dos reis, instruídos em toda a sabedoria do Oriente. Do ponto de vista religioso, acredita-se que eram homens religiosos e íntegros moralmente. Crê-se que eram estudantes das escrituras hebraicas e crentes no Deus que era adorado em Israel. Ao que parece, as profecias messiânicas chamaram a atenção desses magos, especialmente a profecia de Balaão, que afirmou que uma estrela procederia de Jacó. Na noite do nascimento de Jesus, uma luz misteriosa apareceu no céu e se tornou uma estrela brilhante que persistia no céu ocidental. Impressionados com seu brilho, os magos consultaram os livros sagrados. Se crê que em sonho eles foram instruídos a ir em busca do Messias. Não sabiam a princípio onde estavam indo, mas seguiram a estrela. A tradição de que havia apenas 3 magos surgiu do fato de que eles deram 3 presentes a Jesus, mas isso não tem base bíblica. Inclusive, existe uma lenda, que não tem muito valor, de que os nomes dos magos seriam Gaspar, Baltazar e Melquior. Que os magos não eram judeus parece claro ao fazerem eles a afirmação: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Se eles fossem judeus, teriam dito: onde está o nosso rei? Sobre a estrela que guiou os magos, muitos creem não ser ela uma conjunção de planetas, como alguns têm afirmado, nem uma nova, um fenômeno astronômico, mas um longínquo grupo de anjos resplandecentes. Os magos foram levados a interpretar esse fenômeno como o cumprimento da profecia de Balaão. Muitos entendem, na visitação dos magos a Jesus, a primeira ideia de um Salvador universal, já que presentes em seu nascimento estavam os pastores judeus e os magos gentios, dessa forma cumprindo a profecia de que o Messias seria luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Lucas 2, verso 32. Se você gostou da explicação, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, toque no sininho para receber. Ok, deu para entender? Então, ele explica isso cientificamente seria impossível, né? E até tentaram falar que seria uma explosão de uma lua nova. Não dá, porque direcionou muitos dias esses magos a uma direção. Então, a condição lógica é que são espíritos que se iluminaram, né, o seu perispíritico, o seu fluido perispíritico, para conduzir aqueles 3 magos. Para quê? Para que fizesse cumprir o que estava escrito nas escrituras, né? Então, vamos lá. Aqui
nós vamos falar de dupla vista. Nós já falamos sobre dupla vista, né, lá atrás, né? Como que ocorre esse fenômeno. Mas nós vamos dar mais uma pincelada nisso aí, para que se entende como ocorre o fenômeno da dupla vista. Então, ele traz aqui, na entrada de Jesus em Jerusalém. Quando eles se aproximaram de Jesus, de Jerusalém, e chegaram a Betfage, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide a esta aldeia que está à vossa frente, e lá, chegando, encontrareis amarrada uma jumenta e junto dela o seu jumentinho. Desamarrai-a e me trazei-os. Se alguém vos disser alguma coisa, respondei que o Senhor precisa deles, e logo deixará que os conduzais. Ora, tudo isso se deu a fim de que se cumprisse esta palavra do profeta. Dizei à filha de Sião: eis que teu rei, que vem a ti, cheio de doçura, montado numa jumenta com seu jumentinho, da que está sobre o jugo. Zacarias, capítulo 9, versículo 9 e 10. Os discípulos então foram e fizeram o que Jesus lhe ordenara. E tendo trazido a jumenta, o jumentinho, cobriram com as suas vestes e o fizeram montar. Então, dentro do fenômeno da dupla vista, ele se expandiu, né? Saiu do corpo e se expandiu, e não tem distância para você ver as coisas, né? A dupla vista é assim. E não tem barreira para enxergar, para você ver. E saber que tal coisa está lá. Tá? Então, vou trazer, deixa eu ver se... Isso. Agora eu vou trazer a explicação da dupla vista para que vocês entendam como se dá o fenômeno. Lembra de como foi que Jesus a questão quando Jesus vai com Pedro pescar, né? E Pedro e os seus irmãos, né, Tiago, não tinham pescado nada a noite toda. Estavam cansados, não tinham pegado nenhum peixe. E Jesus faz com que eles botam o barco no mar novamente e chega em determinado local, Jesus fala: lançai a rede aqui. E eles pegam tanto peixe que nem a rede aguentava carregar aqueles peixes. Como Jesus sabia que os peixes estavam lá? Fenômeno da dupla vista. Né? Como... O fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Tudo isso é uma só coisa. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista, ou segunda vista, é a vista da alma. É permanente a segunda vista? A faculdade é, o exercício não. Em os mundos menos materiais do que o vosso, os espíritos se despreendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem que, todavia, fique abolida a linguagem articulada. Por isso mesmo, em tais mundos, a dupla vista é faculdade permanente,
para a maioria de seus habitantes, cujo estado normal se pode comparar ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. Essa também é a razão, porque esses espíritos se vos manifestam com maior facilidade do que os encarnados em corpos mais grosseiros. A segunda vista aparece espontaneamente ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade? As mais das vezes é espontânea, porém a vontade também desempenha com grande frequência importante papel no seu aparecimento. Toma, por exemplo, de uma dessas pessoas, pseudo-adivinhas, algumas das quais dispõem desta faculdade, e verás que é com auxílio da própria vontade que se colocam no estado de terem a dupla vista e o que chamas visão. A dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Sim, do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. Esta faculdade tem qualquer ligação com a organização física? Incontestavelmente, o organismo influi para a sua existência. Há organismos que lhe são refratários. Por que é que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? Por semelhança da organização, que se transmite como as outras qualidades físicas. Depois, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação, que também se transmite de um ao outro. É exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? A moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. O corpo, às vezes, vem a achar-se num estado especial, que faculta ao espírito ver o que não podes ver com os olhos carnais. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência de que a possuem? Nem sempre. Consideram isso coisa perfeitamente natural. E muitos creem que se cada um observasse o que se passa consigo, todos verificariam que são como eles. Poder-se-ia atribuir a uma espécie de segunda vista a sensibilidade de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que as outras? É sempre a alma a irradiar mais livremente e apreciar melhor do que sob o véu da matéria. Pode esta faculdade, em alguns casos, dar a presciência das coisas? Pode. Também dá os pressentimentos, pois que muitos são os graus em que ela existe, sendo possível que no mesmo indivíduo exista em todos os graus ou em alguns somente. Ok, deu para entender? Você vê interessante que ele falou que nos mundos mais adiantados, esse fenômeno é uma faculdade mais natural. Assim como a gente tem a faculdade de falar, de ouvir, o fenômeno da dupla vista, ela passa a ser algo natural, sem abolir a palavra articulada. A transmissão de pensamentos, né? Chamado telepatia, onde os dois, né, se tem essa faculdade da dupla vista e pode ver e se comunicar, né? Muito legal isso. Bom, vamos seguir adiante. Aí aqui a gente vai falar do beijo de Judas, também correlacionado ao fenômeno da dupla vista, né? Até vai falar que Jesus fala da vigília. Lembra, Lucília, que nós conversamos aí numa aula, né? Então Jesus vai falar da vigília. Mas aí mais adiante eu vou colocar. Vamos lá. Item 6. Levantai-vos, vamos, que já está perto daqui aquele que há
de trair. Ainda não acabara de dizer essas palavras, eis que Judas, um dos 12, chegou e com ele uma tropa de gente armada de espadas e varapaus, enviado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões do povo. Ora, o que o trairá, lhes deram um sinal para o reconhecerem, dizendo-lhes: aquele a quem eu beijar é esse mesmo que procurais. Apoderai-vos dele. Logo, pois, se aproximou de Jesus, ele disse: Mestre, eu te saúdo, e o beijou. Jesus lhe respondeu: Meu amigo, que viestes fazer aqui? Ao mesmo tempo, os outros, avançando, lhe lançaram a Jesus e dele se apoderaram. Mateus, capítulo 26, versículo 46 a 50. A pesca milagrosa que eu falei vai ser o item da próxima aula da Regina. Então, vamos lá. Aí, aqui, Dormes. Não podes vigiar 1 hora. eu acho que o som falhou. Calma aí, deixa eu ver. Dormes. Não podes vigiar 1 hora. É chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. A quem buscais? A Jesus Nazareno. Mestre. Assim traz o Filho do Homem. Com um beijo. Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito. Dos que me deste, nenhum deles perdi.
Não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Ok. Tem duas coisas que ocorrem nessa passagem, né, que não fala. Quando o guarda vai prender Jesus, né, e Pedro avança nele e corta a orelha dele, né? Então Jesus, como profundo conhecedor da lei de causa e efeito, ele diz a Pedro: Pedro, guardai a espada na bainha, porque aquele que mata pela espada perecerá por ela. Então, essa passagem que ai, meu Deus, estou procurando uma coisa aqui. Bom, essa passagem em que Pedro corta a orelha é onde também Jesus reconstitui, colando a orelha novamente do soldado, né? Então, nessa passagem, ele não fala, né? Ele não fala a respeito disso, mas ocorreu exatamente isso. E dando continuidade, né? Você vê a questão da dupla vista, quando Jesus estava pedindo lá para ele entrou em prece, né? Pediu, pediu para que os discípulos ficassem em vigília, né? Ou vigiassem. Justamente porque ele estava em comunhão com o Pai e estava vendo o que ia ocorrer naquele momento. Esse era um momento crucial, onde ele passa aquela angústia toda, porque ele sentiu o que ele ia passar, né?
Ele sentiu que ele passaria dali em diante, né? E tudo aquilo que vem com as vibrações dos espíritos maus, né? E por isso se deu aquela angústia que você viu antes do momento de ele ser preso. Então foi o fenômeno também da dupla vista, que ele já sabia o que ia ocorrer, que ele viu lá o Judas combinando de entregar ele com um beijo. Ele chegou a ver isso antes, por isso ele sabia. E ele comenta também, olha, acaso não hei de beber o cálice que meu pai guardou para mim? Passar por esse momento de prova, no caso dele, é de fazer a vontade do Criador. Porque pelas tribulações todos nós vamos passar, né? Principalmente a tribulação da morte, né? Mas o que determina é a forma como você passa, né? É o sentimento que você tem. Muitos passam por essa tribulação e estão com um terrível sentimento de vingança, de ódio, né? Outros de descrença, né? Então Jesus mostrou que nessa passagem da vida dele, ele manteve firme na fé, né? Que ele acreditava. Em nenhum momento deixou de acreditar, né? Bom, esses são os itens, né, que a gente tinha reservado para falar para vocês. Então, são os sonhos, como se dá, né, essa questão do sonho, que é a emancipação do espírito na hora que o encarnado está dormindo, né, o espírito tem uma liberdade maior, né, e aí ele entra em contato e conversa com os espíritos protetores, benfeitores, tudo. Tem os avisos, né? E aí depois vem a questão do fenômeno mediúnico da dupla vista, que vai continuar, né, com o item da pesca milagrosa, é o mesmo fenômeno, né, do mediúnico. Eu estava buscando, eu achei ele, é um videozinho curto de uma música, de um filme da Walt Disney, se não me engano, fala do milagre do amor, né? Eu vou passar ele, mais assim, para dar uma melhorada no astral, que eu gosto muito dessa passagem desse desenho, porque ele relata de uma forma completa do que é capaz do amor fazer. E a gente fala de amor num aspecto subjetivo, né? Num algo substrato, né? A gente não é palpável, não sabe. Mas a transformação que o amor é capaz de fazer nas pessoas, né? Então, às vezes, muita gente fala, né? Temei a Deus, né? Que pelo medo você vai
cumprir as disciplinas e os mandamentos que Deus determinou. Mas não é o medo que faz você trilhar esse caminho. Você pode fazer por medo, mas na hora que você não tiver mais medo, você não faz, né? Mas quando você faz por amor, que aí Jesus vem e nos ensina, fala, olha, amai a Deus acima de todas as coisas, né? Quando você ama realmente a Deus, aí você se modifica. E modifica as pessoas que estão à sua volta, e de uma semente faz o cêntuplo, né? Então, esse desenho, esse filme, ele relata bem, né, o que o amor é capaz de fazer, né, nessa questão de mudança, né? Eu vou trazer para vocês, espero que não fique travando e o vídeo fique legal. Ah, o som não está legal. Depois vocês pegam e... É o milagre do amor, mas em inglês é The Miracle I Love, né? Não pode pôr no grupo? Esse daqui, posso. Aí a gente posso pôr, vê. é verdade, Põe né? no Posso pôr grupo. direto. Isso. Então, você vê, porque assim, mesmo que você pode parecer que é um desenho, é uma coisa, mas é tão vivo que essa carcaça que ela perde, essa coraça que vai caindo, ocorre também no perispírito da gente, quando a gente muda o interior, né? Muitos espíritos endurecidos, quando são tocados, eu falo tocado no coração, no sentimento, o que viu é exatamente o que acontece. Cai aquela coraça, aquele miasma todo do perispírito e surge o espírito em si mesmo, né? E isso só se dá com o amor. Lógico, não é a parte mais fácil de ser feita, mas é o que realmente transforma, os espíritos, modifica, tanto encarnado como desencarnado. Lá no livro lá que eu estava falando para vocês lá qual é o nome dele? E esqueci o nome do espírito. Que ele vai lá se encontrar com a mãe, né? E aí ele puxa a espada e chama a mãe para um duelo, né? Aí a mãe fala: a minha arma é o amor. E É aí libertação? é a libertação. Isso. Sempre esqueço o nome do É espírito. o Gregório. Gregório, isso, correto. Aí ela fala: a arma que eu vou utilizar é o amor, né? E aí ela toca, ele se sente tocado, né? Porque ali ele está com uma coraça, né? E ele não identifica ele vive numa condição. Aí ali ele é tocado, e quando ele é tocado, muda tudo, né? Muda tudo.
de uma forma absurda, né? Então, essa passagem é justamente isso que eu quis falar para vocês, né? Esse sentimento que a gente chama de amor é a maior e mais pura emanação do Criador, também conhecido como caridade. Então, é o que você... Tem uma passagem que um viajante ele é atacado, né, por malfeitores, e aí ele apanha, ele fica machucado, ele fica lá caído. Então passa um doutor da lei, né, e vê o cara machucado, ele passa de largo, vem outro, né, e passa do outro lado, e vem, que era tido como ateu, né, eu já esqueço os nomes, eu sei, mas some na memória. Samaritano, isso. E aí tem aquela passagem que diz assim, ele foi movido pelo amor e socorreu o viajante. Essa passagem é tão assim que poucas pessoas para raciocinar isso. Assim, como assim ele foi movido pelo amor, né? Então ele tinha esse sentimento que foi que Deus utiliza nos espíritos e nele pelo ato da caridade. E moveu ele a socorrer aquele irmão, né? Isso é maravilhoso, né? Uma coisa maravilhosa. Bom, chegamos ao final da aula hoje. Se vocês posso quiserem complementar? Posso complementar? Pode. Tudo bem? Pode. Tudo. Nós vimos com o Alan sobre a Estrela dos Magos. Eu perguntei para o Alan e para a Lucília lá no começo do semestre, na reunião que a gente fez, se a gente pode sempre trazer para o contexto do dia de hoje o aprendizado de Kardec. Jesus nos ensinou que há muitas moradas na casa do meu Pai. O Kardec nos explica no Livro dos Espíritos que existem espíritos de várias categorias e o Espiritismo nos trouxe a informação de que nós vamos caminhar, estamos caminhando e vamos chegar à perfeição. Então, eu acredito que um dia cada um de nós vai ser esse ser perfeito que são os anjos, que são um ser que manipula os fluidos da natureza, os fluidos universais, e já se purificou a tal forma que ele praticamente vira um ponto de luz. Pensando nisso, a gente pode refletir que essa estrela dos magos, como o Alan falou para nós, ela sim pode ser um espírito perfeito, daqueles que trabalharam com Jesus na formação da Terra, que tem o compromisso, porque assim, a gente estuda, em tudo que a gente lê, o mundo espiritual sempre vem nos falar que todo o progresso da gente é feito em grupo. Não é à toa que a gente está aqui estudando em grupo. Lá no nosso lar, quando André Luiz está cheio de dúvida e vai falar, eu acho que é com Clarencio, se não me engano, ele chega numa sala onde tem muitas pessoas e ele quer tirar uma dúvida individualmente. Clarencio fala, não, aqui a gente faz tudo em grupo. Então, assim, Jesus não estava sozinho na Terra. A missão dele era muito linda. Eu acredito nisso, tá, gente? Esse é o meu jeito de pensar. Não é nada fechado. Mas eu acredito também que essa estrela que os magos viram pode muito bem ser um ser já angélico, que tem uma luz muito grande, que estava, assim, no céu, acompanhando todo
todo o nascimento do irmão dele que tinha uma tarefa aqui na Terra. Pensando nisso, eu gosto muito de assistir um conteúdo que tem no YouTube chamado Afinal, o que somos nós? Eu acho que não sei se eu falei aqui nesse grupo, se alguém já falou. O que é o Afinal, o que somos nós? É um físico e um neurologista, um neurocientista. Eles estão fazendo pesquisa para entender como funciona a consciência. Para a ciência, o que a gente chama de espírito, para a ciência chama-se consciência. Então, até hoje, os cientistas não conseguem provar para nós onde está essa consciência. Eles estão fazendo pesquisa há bastante tempo, eles estão chegando lá. E esse canal, ele sempre traz para nós, de tempo em tempo, uma pessoa que, durante algum fato da vida dela, ela teve uma experiência onde ela relata, através da vivência dela espiritual ou da vivência da consciência dela, algo que aconteceu e ela descreve a experiência dela nesse canal. Então, são homens e mulheres que infartaram, que sofreram um acidente. Tem vários casos, gente, vários casos, muito interessante. Só que eu acho que tem uns 15 dias atrás, o físico veio trazer para a gente uma informação de que, na época da pandemia, a filha dele estava num lugar da casa dele lá, junto com o namorado, olhando, os dois estavam olhando muito para o céu. E ele passou e viu a filha e o namorado olhando para o céu e falou: "Ai, o que vocês estão vendo? É um OVNI?" Aí ela falou: "Pai, é alguma coisa estranha aqui no céu." Isso na época da pandemia. E aí, como ele faz pesquisa e utiliza muito a câmera, o vídeo, ele correu lá, pegou a câmera, aprontou a câmera e focalizou no céu, e aí ele pega as imagens que a filha e o namorado estavam vendo no céu. Se vocês quiserem, depois eu coloco para vocês aqui, para vocês verem, gente. Ele vai filmando, e como ele é um cientista, esse vídeo é ele explicando toda a técnica que ele fez para filmar e o ponto de referência dele que ele utilizou para usar essa pesquisa, esse jeito de filmar aí. E o que ele filmou? Ele filmou um objeto muito luminoso, e aí ele vai se aproximando, vai se aproximando, vai se aproximando, parece alguém em forma de anjo, na época da pandemia. Então, tem parece uma nave, alguma coisa assim que brilha mais, que é diferente, e depois tem um outro ser que brilha também e que tem forma de anjo. Então, só para complementar, né? Só para a gente pensar junto. Será que é? Será que não é? Isso cada um que faz as suas reflexões. Mas eu acho que tem essa possibilidade da estrela dos Reis Magos ser um ser angelical que tinha como tarefa avisar a humanidade que estava chegando na Terra aquele que veio nos guiar até o reino de Deus. É só para pensar. Vocês querem, eu posso colocar lá no grupo. Pode ser? Então tá, só. Aí vocês veem. E aí a gente conversa depois se vocês acharem interessante ou não, se tem a ver ou não. Tá bom? Trabalhem em equipe, hein, Alan? Nós estamos trabalhando junto. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa? O Nezinho quer falar? Nezinho? Vai pôr o videozinho também, né? Você vai pôr o desenhinho também, né? Da música. Ah, tá. Você vai tá, pôr, vou. né? The Miracle of Love. Eu já assisti, mas eu gosto de assistir. Não, porque quando a gente assistiu, a gente só ouviu a música, né? A gente vê o desenho,
Mas quando você vê a letra da música e você vê o conjunto da estrutura do desenho, eu falei, nossa, fez todo sentido, né? Fez todo sentido, né? Tudo. Uhum. Achei de uma... Você vê até mesmo a postura dela quando ela vai em direção àquela entidade, né? E ela vai com segurança, mas com respeito, né? Ela tem uma postura toda diferenciada, né? Eu fiquei... Fez todo sentido para mim. Aí, se você vê a tradução, você vê a música, vê o desenho, junta tudo. É muito legal. Uhum. Quer falar alguma coisa, Silvia? O Nelson não pode falar, não vou nem cogitar. Quer falar alguma coisa, Lucília? Quando a Regina estava dizendo que provavelmente seria um espírito, né, que veio auxiliar, mostrar que Jesus estava chegando. Realmente, porque diz que Jesus não veio sozinho, né? Foi um grupo de espíritos que se reuniam, e foi tudo assim preparado por anos, né? A preparação foi longa. E ele não estava sozinho, não. Ele tinha todo o amparo, toda a assistência, né? Tudo de outros espíritos da mesma elevação, né? Dele, que o auxiliavam aqui, né? Porque sabiam tudo que ele ia passar aqui na Terra, né? Então provavelmente foi mesmo, né, um espírito de luz que Você vê na mostrou, própria né? passagem, nas próprias passagens, fala dos espíritos, né? Você vê, fala desse espírito que é o anjo, que avisa José, ele avisa José várias vezes, não foi uma vez, ele avisa várias, para fugir para Belém, né? Ele faz vários. O primeiro é para ele aceitar Maria, porque Maria foi conduzida, né? Então tem várias. Aí tem aquela onde Jesus foi enterrado, né? Não é enterrado, ele foi numa caverna e fecha, né? Então Maria de Magdala vai lá, né? Madalena, né? Vai lá, é a primeira aí os espíritos falam com ele, dois espíritos, dois anjos, né? Fala com ela que Jesus não está mais lá. Então tem várias passagens que eles retratam como anjos, mas são os espíritos, lógico. Né? Tinha uma pleia de espíritos trabalhando junto nisso tudo, né? Lógico que ele não estava sozinho. E além de desencarnados, tinha os encarnados também, que são né, os apóstolos, João, né? Vários outros, né? A própria Maria, né? Que é a mãe dele, ela não foi... A Nossa Senhora, ela não foi uma que seguiu a doutrina de Jesus, ela não seguiu, mas, porém, era um espírito extremamente evoluído e se propôs, né, a ser a mãe, e ela bebeu com Jesus até a última gota do cálice, né? Ela ficou lá do lado dele até o último momento, e ainda assim, depois, quando ela ficou isolada na casinha lá no morro, né, que Jesus volta depois de anos, aí volta e bate na porta dela, porque ela recebia todos que ia lá e trazia uma palavra de conforto, né, e em busca de uma palavra de conforto. E o que a maioria das vezes ela falava, isso passa, né, isso vai passar, que as pessoas estavam sentindo, isso vai passar. E aí Jesus se manifesta para ela. Então, tem vários, né? José mesmo, que é pouco citado no Evangelho, José, mas foi fundamental. Você vê uma condição mediúnica, uma segurança mediúnica ao extremo, né? Olha, vai, pega as suas coisas. E nem Maria, mas José era um senhor, era um ancião já. Maria era uma moça nova, né? E já grávida, né? Então, isso era uma coisa assim que não se fazia.
Aí o Espírito fala, o anjo fala, aceita ela, porque vem de Deus, é assim a vontade. E vai, pega essas coisas e vai embora. José fazia sem pestanejar. Pegava as coisas, pegava um burrinho, pegou e ia embora. Então, uma segurança mediúnica absurda, né? E também, por ser marceneiro lá, também cuidou da infância de Jesus na marcenaria. Jesus trabalhava com José lá. Então, trouxe bastante relevância, né? E foi pouco falado, né, no Evangelho. Mas, se eu não me engano, o Emmanuel fala dele com muita propriedade, né? Então, tem vários espíritos que estavam junto com Jesus nessa empreitada. Lógico que ele não estava sozinho. Também penso assim. Quem mais? A Karina deve estar dormindo. A Adriana. Tô dormindo, não, tô ouvindo tudo aqui, viu? Olha lá, a Karina já respondeu, ó. E a Adriana também. Só não tô de olho, viu? que ele já acha que está dormindo, hein? Tô de olho. Mas nem respira. O microfone não faz nenhum. Olha lá, o Nelson também. Nelson. Olha, a gente levou um segundo só para tirar do mudo, ó. Você viu, né? Todos bem acordados, hein, Alan? Você não pode reclamar. Isso é bom. Todos Ninguém em desdobramento. Alan, só voltando um pouquinho naquela parte dos sonhos, né? Que começou a aula. Só para você dar uma pincelada, assim, por que a gente... Você já teve aquela sensação de que você está sonhando? Que você está acordado, mas você está sonhando? Eu, às vezes, de manhã, eu acordo e depois eu dou uma cochilada. Só que a sensação que eu tenho é que eu acordei, levantei, fiz tudo que eu faço, vou no banheiro, volto. Daqui a pouco eu acordo, eu estou na cama, eu não fiz nada disso. Eu estou na cama ainda. É que nesse estágio que você está fora e dentro, entendeu? Então, existe essa confusão, né? Essa confusão de o espírito estar fora do corpo e dentro do corpo, entende? Teve uma vez que eu conversei com meu marido, ele acordou primeiro, aí eu conversei com ele, achei que eu estava falando um negócio com ele e tal. Daqui a pouco eu acordo e eu vejo que eu não saí da cama. E aconteceu tudo isso, assim, nesse pequeno período de tempo. Eu tenho várias coisas que eu passo, que nem... Eu estou aqui, se eu estou lendo, aí daqui a pouco me dá aquele sono assim, e nesse piscar, não é que... quando eu pisco, eu estou vendo já outro lugar. Eu estou vendo uma outra situação. Aí eu voltei para cá. Tá se eu pisco, eu vejo, entendeu? Então, mais ou menos essa sensação. É um transporte mesmo, você acha que é uma coisa... Às vezes eu sinto... Você já sentiu choque? Você está assim, aí tem espasmos, como no caso, você está entre dormindo e está saindo do corpo e entrando. Aí você sente espasmo no corpo, assim, eu estou voltando e estou saindo. Você sente isso? Eu sinto isso muito frequente. E quando a gente volta muito rápido, aquela sensação que você está caindo, que acho que todo mundo já teve, né? Parece que a gente está caindo lá de cima e puf, e cai assim. Né? Essa sensação quase todo mundo relata, né? É a chegada muito rápida. Então, a gente coloca assim, né? Que nem o fato que ela falou de estar meio cochilando, meio acordado, né? Então, o espírito está entre aqui é o corpo e aqui é o espírito, né? Ele está assim, ó, sabe? E aí, o que você está tendo, que nem você estava falando com seu marido em espírito, e
Quando você volta, você vê que você não estava falando, mas você estava falando em espírito, entendeu? Então, mais ou menos isso daí. Por isso que a gente, essa emancipação do espírito com relação ao corpo, a gente entende como sendo um sonho. Não é um sonho, né? É uma emancipação do espírito. Ele se desliga do corpo, mas a lembrança que a gente tem é como se tivesse um sonho, vivendo um sonho, certo? Então, o que é difícil nisso? É você definir os vários níveis disso, né? Então, às vezes, você tem uma preocupação do dia a dia, tá? E aí você imagina uma situação com relação àquela preocupação que você tem, né? Aí você tem encarnações passadas, que aí você sai, você pode encontrar desafetos, ou então vivenciar aquela condição que você viveu naquela época, e aí você tem uma lembrança. Aí tem, geralmente, que nem o mais comum da gente, né? Você vai onde a sua cabeça está, onde o seu sentimento está. Então, vamos supor assim, você está muito preocupada com a sua mãe, né? Então, aquele íntimo seu está muito preocupado. Quando você sai do corpo à noite, você vai lá na sua mãe. Ah, minha mãe está lá no interior. Você vai lá, isso está lá. Aí você vai ver qual que é a situação, ou então relacionamentos que teve no passado e você procura, né? Então, tem uma série de situações que a gente passa. Mas o que acontece? É como você, retornando, você tem fragmentos da lembrança. Você não tem uma lembrança completa, senão faria todo sentido para você. Mas da sua noite você tem fragmentos. Que nem no meu caso, né? Eu estava em determinado local quando já, vamos supor, eu estava descalço, né, andando, daqui a pouco eu estou andando de carro num outro lugar, entendeu? Pô, eu estava aqui agora, já estou lá, mas é a lembrança que você tem, é um fragmento daquilo lá. Você teve várias situações, mas você só tem uma pequena fragmento da lembrança. Lógico, à medida que você vai desenvolvendo isso, né, a gente viu lá na explicação que deu, isso você vai desenvolvendo, você vai trabalhando isso, você vai desenvolvendo. À medida que você desenvolve, a lembrança fica maior, né? Você vai começar a lembrar mais e ter a perfeita ciência de que você está em espírito, não está sonhando, entendeu? Você está em espírito. E aí tem essa condição que você vai desenvolvendo e você vai fazendo isso. Por isso a gente tem esses como vou falar, esses cochilos repentinos, né? Esses sonos repentinos. Eu não consigo ler mais, eu tenho que ler de pé e andando. Porque se eu ficar sentado, eu começo a me concentrar, eu entro no texto, e nisso que eu me concentro, eu saio do corpo, eu durmo, entende? Então é difícil essa condição, muito difícil. Mas para mim, à medida que agora entendendo melhor, eu vou trabalhando e isso, eu vou administrando isso, né? Eu já não estava antes eu estava bem pior. Mas aí, se eu tenho que ler, se eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ficar de pé e andando para que não ocorra esse desmembramento, né? Eu não sei se te ajudou. Sim, tá ok, é isso mesmo. Ah, legal, o Nelson. Ô, Nelson, eu já tive também isso, é maravilhoso. Você ter a sensação de que está volitando, né? Você sai do corpo, vai volitando de um lugar para outro. Nossa, a lembrança que eu tive quando é maravilhoso, maravilhoso. Mas não tenho tido mais, não, geralmente, essa volitação que a gente tem
que a gente não tem a lembrança, mas o benfeitor está do lado e está te levando para algum lugar. Mas a sensação é maravilhosa. Eu já Não é tive aquele... eu tive quando adolescente. né? Que eu Nossa. literalmente eu voava mesmo. E não Sim. foi uma vez, era recorrente mesmo. É. Eu voava, perto de onde eu morava tinha um clube, e eu voava por ele, tudinho olhando, desviando dos fios, assim, tudo. E foram várias vezes. Depois eu entrava eu na casa mais. pelo telhado, né? Depois eu não tive mais, mas foi de adolescente. É maravilhoso, maravilhoso. Não é voar, né? É volitar, né? E eu uma vez acordei, sentei na cama e não reconheci o meu quarto. Nossa. Eu olhava para um lado, olhava para o outro e ficava, onde é que eu tô? Mas onde é que eu tô? Eu não reconheci meu quarto. Eu devia estar num outro lugar. Estava com a lembrança de uma outra vida. Sim. Eu não reconheci o quarto. Foi muito estranho. Será que você voltou para o passado? Porque o espírito pode tanto ir para frente como não existe tempo lá, né? Então você devia estar. Eu já tive um outro episódio que eu sonhei que eu estava numa carruagem, eu estava com aqueles vestidões da época de Dom Pedro, sabe? Olha. Eu já sonhei com isso também. Então, provavelmente, eu voltei no passado. Com certeza. Então, muito bom. Seu espírito bom, teve gente, nós estamos chegando aí ao final dessa aula. Se alguém tem alguma pergunta assim, rapidinha, quiser fazer, dá para fazer ainda. Acho que não, né? Mas é muito bom, né? Eu só vou falar assim, eu tenho muito cuidado, eu não falo com ninguém a respeito disso, né? Eu falo com vocês, eu trago isso, essas experiências, eu falo para você, nem para minha esposa eu falo. Por quê? Porque é que nem não sabe compreender esse universo nosso, né? Então, a gente vai falar, as pessoas entendem totalmente diferente do que a gente está vivenciando. Então, eu procuro não falar. Até porque, né, antes eu falava, então tem muita coisa que a gente faz no trabalho, né? E meu benfeitor falava assim, que a mão esquerda não saiba o que a mão direita faz. Por quê? Você está fazendo em espírito, é a mão direita. A mão esquerda é quando você volta para o corpo. Então, que a sua consciência, o seu corpo físico, a sua consciência encarnada, não saiba o que você está fazendo de bom. Porque, senão, né, pode perder o trabalho, né? A vaidade, uma série de coisas que a gente não está... Então, que a mão esquerda não sabe o que a direita faz. Então, eu aprendi isso e vou fazendo naturalmente, vou levando. Procurar entender mais ou menos o que está ocorrendo e vamos rezando, pedindo para à noite o benfeitor estar ao nosso lado e nos conduzir, né, quando nos sairmos do corpo, né, porque o mundo espiritual é complicado para quem não conhece, né. Então, precisamos sempre dos benfeitores a próxima. Quem vai fazer a prece de encerramento? Posso fazer. Posso Pode. fazer. Pode. Vou fazer. Então, vamos lá. Vamos agradecer ao nosso Pai abençoado, a esta aula que nos possibilitou várias reflexões, agradecer aos nossos anjos de guarda, nossos amigos do mundo espiritual, que nos querem cada vez mais e melhor. Então, eles estão sempre do nosso lado e agradecemos a proteção desses amigos queridos, agradecendo a todos os alunos, ao Alan, agradecendo aos
mestres do plano espiritual que conduzem esse grupo, aos outros alunos do plano espiritual que estão sempre conosco, e agradecendo ao Criador a bênção da nossa vida, da nossa inteligência, e que toda esta experiência que nós estamos construindo juntos possa nos auxiliar a viver o amor como Alan trouxe para nós hoje, a fazer do nosso dia a dia este exercício de amor que o nosso amigo, irmão mais velho, mestre querido, nos ensinou quando ele veio aqui na Terra. Então, que possamos fazer dos nossos dias um exercício de amor, amor a nós mesmos, buscando a nossa elevação, buscando trazer dentro de nós todas as virtudes que lá se encontram, e amando o nosso próximo, aquelas pessoas que o Pai coloca no nosso caminho diariamente, os nossos familiares queridos que convivem conosco, que possamos aprender a amar. Então, vamos agradecer a plenitude deste dia, a paz que reina entre todos nós, e que este amor, esta paz, possa vibrar também para os nossos familiares, para os nossos lares, para o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país e a nossa amada terra. Senhor, gratidão por tudo. Que cada um de nós possa seguir em paz, vivendo o amor e a paz que Jesus nos ensinou. Que sigamos na paz e no amor. Que assim seja. Graças a Deus. Então, uma boa semana para vocês. Lucília, depois eu falo para você. Você me passa, tudo bem. Tá? Uma boa noite, gente. Fiquem com Deus. Até mais. Para quem vai volitar essa noite, ó, bom passeio. Bom passeio. Boa viagem. Olha que nós vamos tudo junto, hein? Boa viagem. Boa noite, Elcio. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa Tchau. noite. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.